A aula hoje é sobre Trading Service ou exportação de serviços. Mas, Jean, por que ninguém fala de exportação de serviços? O povo só fala de exportação na TV de matéria-prima, de soja, de carne, de boi, de carro, ou petróleo, gás, qualquer coisa, né? Energia. Por que ninguém fala de serviço? Sendo que serviço a maior parte da economia de todos os mundos é muito boa, não são vários mundos, mas de todos os países. Então por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém aborda serviços numa balança comercial ou que ninguém traz nenhuma estratégia para isso? E o ponto a parte de serviço é muito difícil porque é de difícil controle. Então, por exemplo, enquanto energia, você consegue medir quanto está sendo enviado e consumido de energia, gás e tudo. Mas serviço não. Como que você vai controlar o tempo que a pessoa faz tal coisa? Ou como que vai controlar o acesso dela à internet? Então pensa, do ponto de vista de infraestrutura, para você enquanto país controlar o acesso da internet de uma população, que tipo a China faz e tal, é muito mais difícil controlar esse volume financeiro que vem em volta e tudo. Então, com base nisso, existem poucos estudos sobre serviços, do impacto ou de como que você realmente fomenta uma economia a partir dos serviços, né, da exportação de serviço. Então, eu trouxe aqui 3 autores que eles falam sobre o conceito de exportação de serviço. Porque até exportação de serviço é difícil de ser definida enquanto conceito. Então, o primeiro autor ele fala que a parte de exportação de serviço é definido como as transações de serviços entre residentes e não residentes de uma economia. Ele fala que a exportação de serviços, segundo o autor, pode ser definido como um intercâmbio internacional de serviço através de fronteiras. O terceiro fala como resultado da simultaneidade, que palavra difícil, de produção e consumo, o comércio internacional de serviços requer um movimento global de pessoas e capital. Ou seja, ele fala que a forma que as economias operam, elas exigem serviços. Mas se a gente olhar essa parte de fronteiras e tudo, é realmente muito difícil, né? Porque eu posso estar no meu país, eu opero para fora, exporto o meu serviço para fora, só que, é minhas horas. Então pensa, um desenvolvedor de software, ele pode, se ele é um PJ, ele pode exportar os serviços dele. Uma empresa de fora vem, contrata ele, como PJ, que é super comum no Brasil, e ele opera e exporta serviço. Isso é uma forma de exportar serviço. Mas como que controla? Como que eu vou saber que um desenvolvedor de software ele realmente está exportando aquilo, ou o que ele está exportando, qual que é o volume, qual que é o tempo dele de desenvolvimento? Então eu vou ter que controlar o que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo. E aí começa a complicar muito de ter esse controle, inclusive da parte de conceituação, Então ter um conceito único sobre exportação de serviço é realmente muito relativo. Mas é sempre isso, Uma pessoa ou uma empresa prestando um serviço, seja ambiente eletrônico ou não, para fora. Por que não pode ser o eletrônico? Porque serviço também tem uma série, motorista pode prestar esse serviço lá fora, Tendo uma empresa no Brasil, viaja com todo mundo, guia de turismo, tem uma série de tipos de serviço que pode ser feito. Mas da parte de tecnologia, exportação de software e tal, é no ambiente digital, ele está atrelado com a tecnologia, com a internet. Já na questão do contexto histórico, do trading service e as discussões que surgiram, pensa que assim, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, então os países eles se detonaram em questão de estrutura, economicamente, e aí os Estados Unidos no pós-guerra, acabou a guerra e tal, os Estados Unidos eles não vão ajudar vocês a se reconstruírem, todos os países. Então os aliados se juntaram e falaram, vamos lá reconstruir, muito puxado pelos Estados Unidos. E aí gerou então o famoso Plano Marshall, que é o que tornou a moeda principal o dólar, justamente por causa desse plano. Imagina, os Estados Unidos financiou toda a reconstrução dos países atrelado ao dólar e todos os contratos estavam atrelados ao dólar. Então logo o dólar se tornou uma moeda internacional que todo mundo devia e fazia negócio através do dólar.
filha da puta é inteligente pra cacete, mas, cara, é o que acontece. Então, quando teve isso de, não, beleza, vamos se unir para reconstruir, né, através do plano Marshall e tal, a gente precisa o quê? Cara, a gente precisa ter um acordo de redução de tarifa, porque até então as tarifas de importação e exportação eram muito bizarras, eram muito altas, sendo que o mundo precisava dessa troca muito rápida e benéfica para todos os lados. Então, cara, precisamos fechar um acordo que realmente reduza essas tarifas, né, e que a gente consiga realmente construir na velocidade que precisa ser feita. Então, nesse cenário de reconstrução, a OMC ou a WTO, ela fez e montou então o GATT, né, que é o General Agreement on Tariffs and Trades. Então, cara, ele juntou todo mundo e falou, vamos fazer um acordo geral que a gente regula tudo que pode ser importado. Imagina isso lá, década de 40, entre 40 e 50. Pensa nessa loucura toda em 10 anos acontecendo. Então, eles criaram esse acordo e determinou então a tarifa sobre tudo. Foi o primeiro acordo multilateral, internacional, de todos os países que chegaram nesse consenso e tinha então algo comum. E esse tipo de acordo ele segue até hoje, então a gente percebe, era Bolsonaro indo para fora negociar com o Trump sobre o acordo de exportação do alumínio, do metal do Brasil, porque a guerra entre eles e China e tal impactava. Então, esse tipo de negociação sobre tarifa surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Até então era tudo muito doido e muito caro. E somente quem era muito próximo, né, os reinos, os países, é que realmente faziam essa troca. Então, a partir desse acordo que possibilitou o que a gente conhece hoje de globalização. Então, já que a gente sabe que existe uma regra igual para todo mundo, facilita essa troca, né? Então, quanto mais próximo eu sou de um país para negociar um acordo bilateral e não multi, né, um acordo por fora, me aproximar para reduzir, mais fácil, melhor para minha economia é. Então, eu vou perder num lado, ganho no outro, né, importo uma coisa, exporto outra. Então, esse tipo de acordo foi o que originou realmente a globalização. Então, acelerou o processo das empresas trocarem com empresas fora, as viagens internacionais e tudo começou a acontecer justamente por causa disso. E, claro, a tecnologia. Se não tivesse a tecnologia nesse ponto, como que facilitaria as viagens se não fosse avião, né, o avião comercial? Então, a tecnologia tem um papel muito grande. Já o ponto de serviços nunca tinha entrado nisso, porque até então se falava muito sobre goods, né, sobre bens de consumo, bens, e não a parte de serviço. Até que então, em 1986 até 1994, surgiu a rodada de Uruguai de negociação da OMC, que, né, essas rodadas elas têm periodicamente, que todo mundo se junta e vai negociar pautas. E são todos os países da Organização Mundial do Comércio. Então pensa, negociar um acordo multilateral com não sei quantos países, acho que são 100 países, mais de 100 países, 135, não sei direito o número exato, mas pensa, todo mundo chegar num consenso. E ainda mais sendo grandes países opostos, Estados Unidos e China. Pensa como que chega aí numa regra comum entre eles. Então a rodada de Uruguai foi a primeira vez que se criou o GATT, então, que era muito pautado lá naquele GATT após a Segunda Guerra Mundial, mas esse GATT era com foco em Trading Service, né? General Agreement on Trading Service. Então, cara, vamos falar sobre isso e vamos colocar quais são as regras. Mas não limita, é tudo meio que vamos definir o que é, mas a gente não fala como taxa ou como vai fazer essa parte de tarifa. A gente só coloca um acordão aqui. E ficou rolando muito tempo isso, para realmente evoluir, né, sair dessa o que é, e realmente vamos fazer então um valor, né, vamos taxar, vamos criar uma tabela de quanto que é os serviços de software, de SaaS, vamos colocar uma régua comum entre todo mundo. Isso não existe até hoje. Então, na minha visão, existe hoje um grande free trade, por exemplo, na parte de serviço e tecnologia. Então, essa parte de trade entre software, SaaS e etc., na parte da exportação, cada país define o seu. Então não existe um geral, não existe uma régua comum. E obviamente cada país vai defender o seu lado e vai defender aquilo que ele precisa mais. Então, por exemplo, se a relação está muito próxima com os Estados Unidos, ele vai reduzir a parte de importação da tecnologia do software americano, justamente porque, né, precisa ganhar nesses dois lados. Então, assim, ó, não existe uma regra comum em serviços.
contrário do que existe na parte de produto físico. Então, assim, essa é a grande oportunidade na parte de exportação de serviço. Cara, é um mundo, um oceano azul para ser nadado. E ainda nesse movimento de, cara, vamos tentar criar uma regra comum, em 2013 eles criaram o TISA, né, que é o Trading Service Agreement, que não é um multilateral, mas não é pautado pela OMC, e sim os países se juntaram e criaram o seu próprio acordo. Só que ainda é muito superficial, não fala direito o que é cada coisa, e eles falam muito sobre comércio eletrônico. Então, assim, na agenda dos países, quando fala trading service, está muito pautado ainda em comércio eletrônico. Então, por exemplo, a China vai defender, não, beleza, vamos criar uma regra para e-commerce. Mas o meu papel, o meu objetivo é facilitar o envio de mercadoria através desse modo, né? Através desse meio. Então, não é pautado, beleza, vamos entender o SaaS e vamos fazer só SaaS. Então, a negociação do TIS e outros presente até hoje é muito pautada ainda em como que eu facilito para chegar o goods até onde tem que chegar. Por isso que eu digo, oceano azul em serviço, exportação de serviço é um oceano azul, tem muita coisa para fazer, muito benefício e muitas formas de ganhar dinheiro. Tá, mas qual que é a relação então entre trading service e tecnologia, né? Como que os dois estão conectados, que é no item 3. Então a exportação de serviço hoje representa mais de 1/4 do fluxo comerciais globais. 1/4 de tudo que rola de exportação e importação, né, no trade em si, é pautado em serviço. E está crescendo muito rápido justamente para a parte da tecnologia, através da internet, os desenvolvedores que prestam serviço lá para fora. Então, cara, o volume de aumento de ganho, de aceleração para trading service é muito maior do que o goods, porque, cara, com a internet todo mundo faz tudo. Então, assim, tu faz do teu país. Então, a celeridade é muito maior para serviços. Então, é difícil até prever qual que vai ser o tamanho do game em um futuro próximo. E obviamente que a revolução tecnológica, a partir da década de 90, né, com o avanço da internet, a popularização dos computadores, realmente facilitou muito, principalmente a entrega eletrônica de trabalho. Então a gente percebe esse fluxo de contratação de pessoas de diferentes países, trabalho remoto, tudo teve origem com a evolução e com o advento da tecnologia e da internet. E aí o que acontece? Cada vez mais, então, novos produtos e novos serviços, eles são criados já pensando nisso. Então, por exemplo, quando eu criei a minha empresa, tendo esse conhecimento, até então era mínimo, né, 3 anos atrás, eu falei, cara, vou construir um negócio para vender para fora, sendo que eu não sei direito ainda como que eu vou fazer e por quê. Mas eu tenho que fazer isso, porque eu tenho um meio da internet para fazer acontecer. Então eu não preciso estar lá presencialmente. Então é isso que tem que ficar muito claro. Trading service, exportação de serviço, seja por ambiente eletrônico ou não, ainda é um oceano azul. Não é regulado. Espero que tenham gostado.